Saudações, soberanos e soberanas. Quem que é o líder do grupo? Quem que é o líder do grupo? Ah, São Paulo fez o que tinha que fazer, ganhamos. Mas vou te contar, hein? Quase que a coisa azedou. Quase que a coisa azedou. Vamos lá falar do jogo agora. Antes de tudo, não se esquece, se inscreve aí, curte os vídeos, compartilha com outros tricolores que você conhece e vamos lá. Começando da escalação, né? Zubeldia aprontou das suas, mas eu até entendo, né? Colocou o Wendel porque o Enzo Dias estava jogando todos os jogos. O Lucas Ferreira, eu não sei por que ele tirou do time, né? Mas colocou o Cedric dobrado lá. No meu ver, foram as duas piores peças do São Paulo no primeiro tempo, junto com o Matheus Alves, né? O Matheus Alves também fez um jogo bem abaixo hoje. Não estava legal. Enfim, a molecada a gente já sabe que vai oscilar mesmo, é assim mesmo, não dá nem para condenar muito. Cedric já é velho de guerra, não era pra dar essas osciladas igual ele tá dando, né? Parece que é só falar de renovar contrato que aí nego já começa a esculachar já, né? Mas enfim, a escalação do time foi Rafael, o Ferrarese na direita, Juan Tressoldi no meio, o Alan Franco na esquerda, o Cedric Soares dobrando com o Ferrarese, o Alisson e o Marcos Antônio no meio, né? Na volância. E o Wendel na esquerda. Meu Deus do céu, cara. Esse Wendel. Depois vamos falar sobre ele. O André Silva e o Ferreirinha. E o primeiro tempo foi bem burocrático. Libertar, eu não achei que eles iam estar com essa postura de estar tão fechados assim e só esperando o contra-ataque. Eu achei que por estar jogando em casa, eles iriam mais pra cima, né? Mas não, eles jogaram fechadinho, esperando um contra-ataque. Parecia que o São Paulo estava jogando em casa. Aliás, estádio pequeno, cara. Nossa, pequenininho de tudo. Acho que qualquer time do interior aqui do Brasil, do estado de São Paulo, pelo menos, tem um estádio do tamanho dos caras aí, bem pequenininho mesmo, bem simplesinho. E não aconteceu muita coisa no primeiro tempo para falar, a não ser um gol inacreditável que o André Silva perdeu embaixo do gol, sem goleiro. Graças a Deus foi marcado impedimento, porque, nossa, ia ficar muito feio ter perdido um gol daquele. É o tipo da jogada que quando a molecada errava na escola, você tirava ele do time e depois nos próximos jogos era o último a ser escolhido, porque, pelo amor de Deus, cara, sem goleiro embaixo do gol, cara, isolou a bola, não teve morrinho pra atrapalhar, não teve nada. A bola veio redondinha, era só pôr o pé e colocar pra dentro do gol. Mas de qualquer maneira foi marcado impedimento, então não ia valer. Então você escapou dessa, André Silva. Agora, não aconteceu mais nada de muito importante no primeiro tempo. O Libertad até chegou também com algumas bolas, mas os caras parecem não ter muita qualidade também, pelo que eu vi do jogo deles aí. Falta qualidade técnica para os homens, né? E assim, o São Paulo acho que teve quase 70% da posse de bola no primeiro tempo. É, Libertad realmente não estava oferecendo perigo para o São Paulo, assim, acabou o primeiro tempo. Acho que os maiores destaques da partida, assim, realmente foram a má atuação do Wendel e do Matheus Alves no primeiro tempo, né? Eles foram bem maus mesmo, né? Fizeram um jogo bem abaixo da média. É o que eu falei, o Matheus Alves a gente até entende que é molecada da base, vai oscilar mesmo agora. O Wendel é lateral de seleção brasileira, cara. Tudo o sacrifício que o São Paulo fez pra trazer esse cara, pra ele jogar esse futebolzinho sem vergonha que ele tá jogando aí, não dá pra acreditar. Se não fosse o Enzo Dias, eu ia perder, achar que a lateral esquerda do São Paulo tem alguma maldição, alguma coisa desse tipo, porque não é possível, gente. A gente não consegue acertar. Mas graças a Deus pegou o Enzo Dias com quebra-galho, e na verdade o cara muito melhor que o Wendel, pelo menos no momento. E aí, voltando pro segundo tempo, né? O Zubeldia percebendo que o Cedric não ia dar certo aquela dobra de lateral que ele tá fazendo lá, de colocar o Ferrarese e o Cedric, ele tirou o Cedric e colocou, até porque o Cedric tinha tomado uma cabeçada lá, tava machucado, tomou uma joelhada no joelho, também joelho com joelho lá, deve ter dado uma sentida. E aí tirou ele e colocou o Lucas Ferreira. E é o que eu falo, cara. Ouve a torcida, a gente sabe o que a gente fala. Ouve a torcida que dá tudo certo. Dito e feito.
Pouco antes disso começou a chover bastante também lá no estádio, lá no Paraguai. Aí entrou o Lucas Ferreira no intervalo, pouco depois, uns 10 minutos depois, entrou o Luciano no lugar do Matheus Alves, estava muito mal realmente, e o Bobadilla no lugar do Marcos Antônio, que está jogando todo o jogo, acho que já estava sentindo cansaço, estava errando bastante passe ali também. Praticamente no primeiro lance do Luciano, pega uma bola que vai sair no contra-ataque, o Luciano manda de primeira para pro André Silva. O André Silva faz o pivô, manda pro Lucas Ferreira. O Lucas Ferreira engata a quarta, a quinta, a sexta, invade a área. Eu até achei que ele ia tocar pro meio com medo de perder o gol, pois ele foi lá, mandou pro gol e fez o gol, cara. Puta, golaço. E você vê a felicidade do moleque. Puta, que gostoso que é isso, cara. É o que a gente falou desde o começo. Bota a molecada pra jogar, gente. Bota a molecada pra jogar. A molecada tem vontade, a molecada resolve, cara. E beleza, maravilha, fizemos o gol. Falei, agora é maravilha, né? Que o Libertad vai ter que ir pra cima e o São Paulo vem no contra-ataque, né? Mas não deu 5 minutos de comemoração. O Libertad começou a apertar, apertar, apertar. Teve um escanteio que, na verdade, pra mim foi falta em cima do Bobadilha lá que gerou o escanteio, mas o juiz não deu. É, Aí os caras cobraram o escanteio, teve um bate-rebate lá e o Wendel me bota a mão na bola. Esticou o braço e tacou a mão na bola. Rapaz, mas essas horas eu já tava me desesperando, já virando piroleta, falando, Zubeldia, pelo amor de Deus, você vai esperar os caras virar o jogo pra tirar esse Wendel. Depois o juiz foi lá, viu que o lindo do Wendel meteu a mão na bola e marcou o pênalti mesmo. Aí já começou a passar um filme na cabeça, né? Falei, pronto. Não acredito que não vamos nem 5 minutos ficar na frente, né? Pois o tal do Melgarejo, lá camisa 10 dos caras, foi pra bater o pênalti e não deu um passo pra trás. Falei, opa! Falei, vai querer dar uma de bonitão? Foi lá, meteu a bola, mandou no travessão e o Rafael já tinha ido, já tava pulando pro outro lado. Graças a Deus perdeu o pênalti. Aí finalmente o Zubeldia tirou o Wendel e colocou o Enzo Dias. Puta merda, meu. Aí a coisa começou a fluir e tal. Apesar do Libertad estar em cima, tá em cima, tá em cima, mas o São Paulo estava conseguindo manter a calma, digamos assim, e estava conseguindo levar o jogo. E aí, numa jogada de contra-ataque, o que o Libertad estava matando lá, batendo, batendo, batendo. Numa jogada lá, o São Paulo saiu rápido, mandou pro Ferrarese, o Ferrarese cruzou, fez um cruzamento, mas na cabeça, foi um passe praticamente do André Silva, o André Silva mandou no contrapé do goleiro, fez 2-0. Falei, beleza, agora nós estamos mais tranquilos, né? E aí, bem no finalzinho mesmo, já estava nos acréscimos do segundo tempo, já para acabar o jogo. O André Silva deu um passe para o Luciano, mas ele demorou para dar o passe. Nisso o Luciano ficou em impedimento, mas ele já de primeira ele chutou, fez o gol naquele estilo Luciano, sabe, na entrada da área, virou, já bateu, fez o gol no canto. Só que como o André Silva demorou para dar o passe, o Luciano estava impedido. Ele deu aquele chiliquinho de sempre dele lá, tá? Demorou, aquele jeitinho dele de sempre. Mas o São Paulo ganhou, somos líderes do grupo. Falei que ia ser 2-1, foi 2-0, melhor ainda para nós, não tomamos nenhum gol. Rafael também fez umas boas defesas hoje. Tava vendido no pênalti, mas pelo menos não tomou. Foi pro travessão, então tá bom. O importante é não ter deixado empatar. Mas sinceramente, apesar da posse de bola, tudo não foi um bom jogo do São Paulo. É que o Libertad me parece muito limitado mesmo. Me deu a impressão que o Alianza Lima lá que buscou o empate contra a gente tinha mais qualidade do que o Libertad, cara. Sinceramente, eu não sei como é que o Libertad era o líder do grupo. Mas ganhamos, estamos no nosso lugar de direito, que é líder do grupo. Agora é pensar no jogo do Ceará e boa, tamo mais tranquilinho agora na Libertadores. Vamos falar agora rapidinho de cada jogador. Vocês sabem aqui como é que é, a gente não gosta de dar nota, mas vamos falar mais ou menos de cada um. Rafael não teve muito trabalho, foi bem tranquilo, foi mais pro final do segundo tempo que o Libertad começou a chegar e ainda assim sem muito perigo. Ele fez algumas defesas, fez uma de joelho lá, de uma bola que desviou na cabeça do Ferreirinha, lá o cara chutou, desviou no meio do caminho na cabeça do Ferreirinha,
E ele foi e tirou. Ele tá numa boa fase, o Rafael. Não foi igual aquele jogo contra o Santos, mas ele tá numa boa fase. Foi bem. O Ferrarese foi legal, é discreto, como sempre, mas deu a assistência para o gol do André Silva, né? O segundo gol. É, ele é firme, ele joga bem também. Foi legal. O Juan também, discreto, não comprometeu, fez o joguinho dele lá, é boa. Alan Franco, monstro, como sempre, coordenando, digamos assim, a zaga, né? Quando o Arboleda não tá. Mas jogou bem também, como sempre. O Cédric Soares, para mim, deu uma caída. Eu não sei se é por causa desse negócio de dobrar a lateral lá, que aí um atrapalha o outro, o Ferrarese atrapalha o Cédric, e assim vai. Eu acho que ele vai melhor quando tá o Lucas Ferreira lá. é, mas ainda assim, não comprometeu, não comprometeu. Ele tomou umas pancadas lá, acho que por isso que saiu do jogo. Mas é o que eu falei, entrou o Lucas Ferreira, fez o gol. É outra dinâmica para o ataque do São Paulo, porque o Cédric ele não apoia muito, ele fica naquela, lá vai, não vai, sabe? Ele é o cara das bolas paradas, pelo que eu pude perceber, mandou uma falta lá mal pra caramba, precisa treinar um pouco mais. O Alisson foi discreto também, mas foi bem, não comprometeu. O Marcos Antônio, a mesma coisa, deu uma cansada, por isso que foi substituído depois pelo Bobadilla. O Wendel, cara, sei se eu que já tô pegando implicância com ele, foi difícil de trazer, não custou barato, não ganha pouco. Veio com a pompa de vou resolver o problema da lateral esquerda do São Paulo. Veio o Enzo Dias antes, e ainda fiquei pensando, meu, pra que vai trazer outro lateral se depois vai trazer o Wendel? Não faz sentido, mas cara, graças a Deus que trouxe o Enzo Dias. Porque hoje não entregou a paçoca, porque nossa, ele deu acho que umas três passes pro Libertad hoje, assim, fazer o gol. Era só fazer o gol. Não dá nem pra falar que o São Paulo jogou com um a menos. Na verdade, o São Paulo tava com um a menos e o Libertad tava com um a mais, porque tava ajudando os caras. Ele tirou uma de cabeça lá pra dentro da área que eu desacreditei, cara. Falei, meu, o cara tá de palhaçada. Possível que é um lateral de seleção, gente. Nossa, muito ruim, cara, muito ruim. O Wendel foi muito, acho que destoou do time, assim, foi muito ruim mesmo. Matheus Alves também não fez um jogo primoroso, mas é o que eu falei, a gente já espera isso da molecada da base, que eles vão dar uma oscilada. Tá com crédito do jogo contra o Santos. Não joga agora o próximo jogo contra o Ceará, porque ele tomou o terceiro cartão amarelo. Mas a molecada vai se acertando. Esses ainda tem um desconto, porque são muito novos, né? Aí o André Silva fez o gol, quer dizer, não posso reclamar. Mas aquele gol que ele perdeu embaixo do gol, sem goleiro, por mais que tenha sido marcado impedimento depois, zagueiro não perde aquele gol, cara. O centroavante não pode perder. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Nossa, canela de pau mesmo foi. Bateu embaixo da bola, que a bola subiu quase para fora do estádio. Enfim, vamos deixar para lá. E o Ferreirinha é aquele jeitão dele, ciscou, levava, teve uma hora que tinha cinco jogadores em cima dele lá na lateral, cara. O bicho é foda, ele tá numa fase boa. Hoje não fez gol, pode ficar aliviado, Neto, mas jogou bem também. Aí o pessoal que entrou, eu não vou, nem vou falar, porque nem deu tempo de jogar muito. Luciano entrou assim, já que ele entrou, já saiu o gol do São Paulo, que ele deu um passe rápido lá. Porém, teve uma outra jogada de contra-ataque no meio-campo, lá que ele tentou dar de calcanhar. Puta, Luciano, faz o simples que já tá bom demais, cara. Você não tem o cacife pra isso, velho. Acho que ele se empolgou achando que ele era 10 mesmo. O Enzo Dias salvou a gente de tomar o gol, porque se o Wendel continua um pouco mais lá, a gente ia perder esse jogo. Aí entrou também o Bobadilla, né, que é discreto no lugar do Marcos Antônio, mesmo esquema. Sabino também, que mostra a cara do Zubeldia, né, que é o medo de tomar um gol, botou outro zagueiro lá com medo. E o Lucas Ferreira, que entrou e, nossa, cara, fez um golaço, muito feliz pelo moleque, muito feliz mesmo. Agora que você vê os melhores momentos, você vê a felicidade do moleque comemorando o gol. Que gostoso que é ver isso, cara.
Muito legal mesmo. Chama a Cotia que a Cotia resolve, gente. Vai ter que mudar do Caleri. Toca no Caleri que é gol, vão ter que trocar o grito de guerra aí. Tem que chamar a Cotia que a Cotia resolve. E é isso aí, cara. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. É o que importa. Resultado, ganhamos, beleza? Não foi um jogo primoroso, mas ganhamos. Estamos líder do grupo, que é o que eu falei, é o nosso lugar de direito é líder do grupo, gente. Pelo amor de Deus, né? Tricampeão da Libertadores não é à toa. E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Valeu, vamos dormir contente agora. Um abraço para quem tá vindo assistir os vídeos. Fique com Deus, até a próxima e vamos, São Paulo! Agora é contra o Ceará, segura nós!